Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Que essa mensagem encontre você na sua casa, em paz, em segurança, com alegria. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, possa te abraçar, possa te consolar, possa abrir os seus olhos, possa agradar o teu coração essa noite. E eu queria convidar você a enviar esse link para os seus amigos, para os seus familiares, para todos aqueles que você ama e para todos aqueles que são queridos para você. Envie esse link, compartilhe, deixe o seu joinha aí, fale conosco. Nós estamos separados virtualmente, mas estamos unidos e gostaríamos muito de ler a sua mensagem. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, da sua própria glória, a virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O apóstolo Pedro aqui nos ensina que Deus, através da sua grandiosa, da sua maravilhosa graça, já nos deu tudo o que precisamos para termos uma vida produtiva, para termos uma vida abundante, para vivermos a plenitude do Senhor. E que nós somos exortados e nós somos incentivados, encorajados a todos os dias acrescentarmos a nossa fé, a virtude, ao conhecimento, ao pleno conhecimento de tudo que Deus deixou aqui para nós. E ao conhecimento, o domínio próprio, o amor, ao amor, a fraternidade e a todas essas grandes virtudes, porque a palavra nos diz que se tudo isso estiver em nós seremos sempre produtivos. Isso nos impedirá de levarmos uma vida a qual nós não temos satisfação. Então eu quero encorajar você a acrescentar a sua fé dia após dia, a acrescentar a sua fé a todas essas virtudes que o Senhor nos deixou. Alimente a sua fé não só hoje, mas durante a semana. Leia a palavra, busque o pleno conhecimento do Senhor, busque exercitar todas essas grandes virtudes para que tudo na sua vida frutifique, para que tudo na sua vida vá bem, para que tudo na sua vida possa prosperar de acordo com a promessa que o Senhor tem para você. E eu queria orar por você essa noite, se você puder fechar os seus olhos, aí onde você estiver. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um culto. Que nossos corações, ó Deus, estejam ligados ao Seu nesse momento. Que o nosso amor esteja, ó Deus, disposto a cada dia a acrescentar ainda mais a nossa fé a todas essas virtudes que o Senhor nos deixou. Que a Tua grandeza, Pai, que a Tua sabedoria, que a Tua riqueza em misericórdia possa, ó Deus, transbordar nas nossas vidas, em cada coração agora que recebe essa palavra. Que nós possamos, ó Deus, Te adorar, que nós possamos, ó Deus, Te louvar por tudo que Tu és em nós. Obrigada, Pai, por essas gloriosas riquezas. Obrigada, Pai, por Teu doce e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está em nós, age em nós e através de nós. Por isso eu Te peço, Pai, que o Senhor visite cada lar, cada coração, cada pessoa que agora, ó Deus, se une a nós para oferecermos a Ti um culto racional, um culto, ó Deus, em que nós nos alegramos juntos como filhos do Senhor. Obrigada, Pai.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, por não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se você crer, cante de novamente comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos Todo nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Consagramos todo nosso ser a Ti. Deus cuida de mim na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a Tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a Tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso
preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu sei, eu amo a tua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele.
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu preciso de ti. Amém, glória a Deus. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês agora a palavra da oferta. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. É uma grande alegria ser recebido por você na sua casa. É muito, muito bom cultuar a Deus, o nosso Pai, com você junto. Então nós queremos te agradecer. Muito obrigada. Gênesis, capítulo 21, versículo 19 e 20. Diz assim: E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água, e deu-lhe de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. Eu quero falar para você que se às vezes na sua vida financeira você tem sentido que você está no deserto, hoje o Senhor quer abrir os seus olhos para que você possa contemplar o futuro maravilhoso que o Senhor tem. Um futuro no qual Ele dá água para você beber, onde Ele não vai te dar um copo de água, Ele não vai te dar um pouquinho, só para matar a sua sede agora. Não, Ele vai abrir os seus olhos para que você possa ver um poço fundo, onde tem abundância de água. O Senhor não quer a sua casa passando dificuldades. O Senhor não quer que você passe por alguma dificuldade. O Senhor não quer te ver mendigando. O Senhor não quer te ver tomando emprestado. O Senhor quer que você seja o provedor. O Senhor deseja que você seja generoso. O Senhor tem algo extraordinário para que você viva a sua vida financeira. E é isso que nós temos para falar para você hoje. Seja generoso. Eu peço que o Senhor abra os seus olhos hoje, abra os meus olhos, para realmente enxergar aquela pessoa que está precisando de algo. Está precisando de algo que eu e você temos. E temos condições de ofertar, temos condições de ajudar. Que o Senhor abra os nossos olhos se tem alguém dentro da nossa casa precisando de nós. Se tem alguém da nossa família precisando de uma ajuda nossa. Que o Senhor abra os nossos olhos e nós possamos viver em obediência à palavra. Que nós possamos ser dizimistas, ser ofertantes. Então eu quero te dar essa oportunidade hoje. Se você tem no seu coração, se você é membro da nossa igreja, a conta da nossa tesoureira está aparecendo aqui ao lado, para que você possa dizimar. E se o Senhor tocou no seu coração para que você oferte, tem muitas pessoas precisando da sua oferta. Tem muitas pessoas precisando da sua generosidade, da sua ajuda. Eu te convido hoje a ser generoso ofertando. Que você possa diferenciar a sua oferta com 5 centavos, 10. E se é dízimo, que seja um número inteiro. E que o Senhor abençoe imensamente a sua casa. Abra os seus olhos para ver o poço que o Senhor tem. Águas. O Senhor não tem deserto. E mesmo no deserto,
Ismael não necessitou de água, Ismael não padeceu de água. O Senhor supriu água, o Senhor supriu alimento, até a velhice dele e da mãe Agar. É isso que o Senhor tem suprimento e abundância para você. Então eu quero te convidar agora a orar. Se você puder fechar os seus olhos junto comigo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser generoso. O Senhor tem nos dado a oportunidade de enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Não como escravos do dinheiro, em que perdemos toda a nossa vida buscando mais e mais, não. Mas como os teus filhos amados que são generosos. Eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa ver aonde o Senhor tem uma bênção para nós, aonde nós devemos investir o nosso tempo, aonde nós devemos investir o nosso dinheiro. E que o Senhor coloque em nosso coração um profundo amor pela tua casa, pela tua igreja, Senhor. Que o Senhor coloque um profundo amor em nossos corações por nossos irmãos. Que em nome de Jesus a gente possa, com amor, ser generoso na tua casa, com amor ser generoso com nossos irmãos. Que em nome de Jesus nunca falte nada, nenhum alimento na casa deste irmão que está conosco nesta noite. Que o Senhor abra os nossos olhos e que em nome de Jesus a gente possa conhecer mais e mais a Ti. Pois o que mais temos de importante aqui na terra é conhecer a Ti, é conhecer o Teu amor. Dinheiro, bens materiais, é tudo perecível, é tudo passageiro. O que precisamos mesmo é conhecer a Jesus, conhecer ao Senhor, Pai, conhecer ao Teu Espírito Santo. Então eu clamo para que o Senhor nos visite com esse conhecimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus se estenda e alcance a você, ao seu coração, a sua mente, a sua casa, e que nunca te falte a bondade de Deus no seu lar. E que a semente do Evangelho a ser lançada aqui nesse momento encontre terra boa, terra fértil. E que seja agora ou seja em qualquer tempo que você estiver vendo esse vídeo, que você seja abençoado. Eu creio que o Evangelho não conhece espaço, não conhece tempo, portanto em qualquer dia você estará sendo abençoado e frutificado pela boa nova que o Evangelho tem para você hoje. E eu inicio hoje fazendo algumas perguntas para você. O que é que momentos difíceis, momentos de crise fazem de você? O que é que as quarentenas que a vida nos impõe, sejam elas coletivas, como a gente conhece hoje em dia, ou sejam elas particulares, como a vida muitas vezes nos apresenta situações onde a gente é obrigado a ficar isolado de algum modo, a mudar a nossa conduta de algum modo. O que é que momentos de longa espera, onde tudo muda, onde tudo é obrigado a mudar, o que é que esses momentos fazem de você? O que isso faz surgir daí de dentro? Será que nós não temos nos utilizado de momentos como esse para esconder a nossa procrastinação, talvez? Para deixar de olharmos a vida com amor, com a esperança que cada responsabilidade que nós temos requer? Será que nós não temos nos escondido atrás de tempos como esse para maquiar, de certa forma, a nossa preguiça, a nossa falta de interesse em relação às coisas? E todas essas perguntas me vieram à mente de uma forma bastante forte nos últimos dias. E o que me fez meditar sobre isso tudo é o fato de Jesus tratar exatamente sobre esses tempos, sobre momentos onde a gente é privado de algo, onde a gente tem que esperar longos momentos. Como é que a gente age em momentos assim?
Jesus trata disso nos últimos dias antes dele ser crucificado, como por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, nós encontramos Jesus e seus discípulos em Jerusalém, e eles estão passando pelo templo, o templo de Herodes, um templo arquitetonicamente fantástico, extremamente moderno, um templo que chamava a atenção das pessoas, muita atenção. E os discípulos passam por ali, ficam completamente deslumbrados por aquilo e começam a comentar. E Jesus olha para eles e fala: bom, vocês veem tudo isso? Em verdade, eu digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra. E essa profecia de Jesus se cumpre no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é novamente invadida e completamente devastada, e realmente do templo não fica pedra sobre pedra. Mas quando Jesus faz essa profecia, quando Jesus dá essa resposta aos discípulos, o que vem à mente deles imediatamente é o fim dos tempos. Eles são tomados por um pensamento escatológico, pensando que Jesus está falando somente dos tempos futuros, da consumação dos séculos, de quando ele voltará. E realmente Jesus fez menção sobre isso. E mais tarde, os discípulos chegam em Jesus e fazem duas perguntas para ele, baseado nessa resposta que ele deu. As perguntas são as seguintes. A primeira é: que sinais nós teremos nos tempos sobre a sua volta, que nos dirão sobre a sua volta? E a segunda pergunta que os discípulos fazem é a seguinte: qual é o tempo preciso em que isso irá acontecer? E Jesus, quando responde a essas perguntas, primeiro ele fala sobre os sinais dos tempos, que seriam guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Haveria fome em muitas partes do mundo. Haveriam guerras, haveria fome, haveria terremoto, haveria muitos acontecimentos climáticos que falariam que o tempo está próximo. Inclusive, no texto equivalente a Mateus 24, que nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 21, Lucas inclusive cita que Jesus falou no meio dessa relação sobre epidemias, ou seja, um dos sinais dos tempos era que doenças se espalhariam, que vírus, que pestes se espalhariam por vários lugares do mundo. Portanto, o coronavírus não pegou Deus de surpresa. Deus definitivamente não está ansioso, preocupado, sem saber o que fazer com isso, de modo nenhum. Inclusive, Jesus deixa muito claro, que ainda não seria o fim. Ou seja, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E Jesus responde sobre os sinais dos tempos, os sinais que os tempos nos traria sobre a volta dele, sobre o fim de tudo. Só que sobre o tempo exato em que isso aconteceria, Jesus fala o seguinte: olha, ninguém sabe. Jesus inclusive conta uma história. Ele fala o seguinte: que se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, ele protegeria sua casa, ele seria vigilante. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Como nós não sabemos o tempo exato, e sinceramente não importa qual será o tempo exato, é imprescindível que nós estejamos preparados sempre, que nós estejamos vigilantes sempre. Portanto, em momentos de quarentena, em momentos de longa espera, isso é o que a vida requer de nós. Isso é o que a vida requer de nós. E para exemplificar, para ilustrar o que Jesus está querendo dizer sobre o modo como nós devemos nos portar diante de um tempo de longa espera, Jesus começa a contar algumas histórias, algumas parábolas. Primeiro ele conta a do servo bom e a do servo mau. Ele diz que o servo mau recebe os bens do Senhor para cuidar, mas ele perde a esperança na volta, na vinda do seu Senhor, e começa a espancar os seus colegas e começa a comer e beber como ele bem quer, simplesmente sem se importar com o acerto de contas. Mas o acerto de contas vem, e as consequências também. Jesus já emenda também com a parábola das 10 virgens, onde 10 virgens vão para um lugar isolado por determinado tempo para esperar o seu noivo vir. Porém, o noivo demora mais tempo do que o que elas achavam que ele demoraria, e elas pegam no sono. Mas de repente elas acordam com um estrondo: é o noivo que está chegando.
Porém, só 5 dessas virgens eram prudentes, só 5 delas estavam preparadas para aquele momento, levando azeite para colocar nas suas luminárias, digamos assim. As 5 imprudentes, as 5 nécias, tiveram que sair e acabaram perdendo o momento com o noivo, uma vez que ele chegou, fechou a porta e as bodas aconteceram só com quem era prudente. Jesus já emenda essa história com a parábola dos talentos. E é exatamente essa parábola que é o nosso texto de hoje. Eu gostaria que você abrisse em Mateus no capítulo 25, a partir do verso 14. Se você pode, não hesite em abrir junto comigo nesse texto. Mateus 25, no capítulo 14, que diz assim: Pois será, o reino dos céus será, como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi o que é teu na terra. Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Cumpria no mínimo que você entregasse o que é meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ficamos por aqui. Portanto, Jesus, depois de falar sobre o fim dos tempos, depois de falar sobre o tempo de espera, sobre os sinais dos tempos, e depois de falar que o tempo exato em que isso aconteceria não importa, a gente não tem que se preocupar com isso, Jesus começa a ilustrar o que ele está falando, a ilustrar o que ele quer de nós com parábolas. E é claro que quando Jesus está falando com os discípulos aqui, o assunto deles é existencial, é sobre a vinda de Jesus no fim dos séculos. Mas Jesus usa para isso, para ilustrar isso, parábolas do cotidiano, ou seja, são princípios do evangelho aplicáveis a qualquer tempo de espera que você tenha ou que você possa ter na vida, a qualquer momento de crise, a qualquer momento difícil. Isso é o que a vida requer de nós. E essa parábola dos talentos, ela me chama a atenção em muitos aspectos. O primeiro deles é que quando o Senhor, o dono de todas as coisas, vai se ausentar do país, ele distribui os seus talentos. A título de curiosidade, um talento, como está descrito aqui, equivale a 34 quilos de ouro aproximadamente. Portanto, esse era um cara muito rico, que é descrito aqui na parábola. Ele distribuiu os seus talentos no meio dos seus servos, e o texto é bem claro quando diz que ele distribui os talentos conforme a capacidade de cada um, de modo que não há injustiça. O Senhor não dá
a ninguém uma responsabilidade, um dom, um talento maior do que se pode suportar, maior do que o que nós podemos e devemos multiplicar. Assim também como o Senhor de todas as coisas não subestima a capacidade de ninguém, dando menos do que o que a pessoa pode. Não há injustiça. Se não há injustiça no tratamento, na forma de lidar com cada um, logo isso tira de nós, isso tira dos servos completamente a brecha para se dar desculpa, de modo que perante o Senhor, no acerto de contas, não há desculpas a se dar, porque Ele distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. E isso expôs, segundo a parábola, dois tipos de pessoa, dois caminhos a se seguir em tempos de longa espera, em tempos em que às vezes as coisas são contrárias, em tempos em que nós temos que nos adequar ao momento, em tempos em que nós não sabemos quando vai acabar. Essa parábola nos traz dois tipos de pessoas. O primeiro delas está representado nos dois caras que ganharam 5 e ganharam 2. O texto diz que eles saíram imediatamente a negociar. Eles cumpriram com o que lhes foi dado. Eles olharam para aquilo com amor, com esperança, com fé, sem esmorecer. E foram e fizeram o que lhes foi proposto, sem desculpas. Ao contrário do que recebeu um, que imediatamente também, ele logo saiu e foi enterrar o seu talento. Logo, momentos como esse, momentos de longa espera, momentos de crise, só potencializam, só colocam para fora aquilo que nós já somos. Não deu tempo nem deles pensarem. Quem pegou os talentos já foi logo fazer o que devia, ao contrário daquele que recebeu um, que foi logo enterrar o seu talento, cheio de desculpas, cheio de preguiça, procrastinando. Mas eu lembro sempre que com o Senhor de todas as coisas não há injustiça, porque Ele só dá para cada um aquilo que cada um é capaz de suportar e de ter para se administrar. Logo, aquele que recebeu só um e foi negligente, foi mau e foi infiel, ele perdeu a esperança nos tempos vindouros, ele perdeu a esperança de que aquele momento iria acabar, ele perdeu a esperança na volta do seu Senhor. Ele não acreditou mais que o acerto de contas viria e foi completamente leviano. E quando a gente fala de acerto de contas, é engraçado que para nós essa palavra acerto de contas, ajuste de contas, essa expressão na verdade, ela muitas vezes nos é trazida como uma coisa ruim, como se nós fôssemos nos encontrar com um Senhor mau, severo, que realmente, como o cara que recebeu um talento disse, que ceifa onde não plantou. Mas a grande verdade é que para aquele servo bom, fiel, que olha a vida e se dispõe a tudo com amor, com fé e esperança, cumprindo com as suas responsabilidades e desenvolvendo bem o papel que lhe vem à mão, com a melhor das intenções, para esse, o momento do acerto de contas é só o momento de se encontrar com o seu Senhor. É só o momento de entrar no gozo do seu Senhor, na alegria plena e eterna, que jamais acabará. O acerto de contas, na verdade, é ruim para o servo mau e infiel, para o negligente que, recebendo uma responsabilidade de Deus, um talento, um dom, foi negligente com isso. E é claro que quando a gente fala de responsabilidades, de dons e de talentos, a gente não está falando de cargas pesadas demais para se carregar. À medida com que se olha para Jesus e se discerne tudo, a caminhada de Jesus na terra, a gente difere muito bem um fardo pesado das responsabilidades que cada um de nós sabemos que nós temos. E não há injustiças. Não há injustiça em relação ao que o Senhor trata com você em particular. E muita gente olha para tudo isso e às vezes quer fazer discussão teológica, como se a soberania de Deus fosse uma coisa, Deus fosse soberano sobre tudo e isso tirasse de mim toda a responsabilidade, ou por outro lado, eu fosse um puritano, uma pessoa auto-justificada, como se as minhas obras determinassem o que vai acontecer comigo. Quando na verdade o texto
Essa parábola é fantástica porque ela é muito clara, ela não deixa dúvidas. Existe um Senhor aqui que é dono de tudo, que é soberano sobre tudo, que é riquíssimo e distribui os seus dons e talentos conforme ele bem entende que deve ser distribuído. Ou seja, ele tem controle sobre tudo. Ele tem controle também sobre o tempo, porque ele se absteve do país por um tempo e voltou quando ele quis, quando ele bem entendeu que fosse possível e que fosse necessário. E quando ele voltou para acertar contas em relação ao que era dele. Portanto, é nítido que existe um Senhor soberano sobre todas as coisas. Assim como o texto também evoca em nós, nos diz e nos ensina a que nós tenhamos responsabilidade com tudo que nos é dado. O Senhor de todas as coisas nos presenteia com vida, com força, com trabalho, com filhos, com esposa, com marido, com inúmeras tarefas, com inúmeros dons, com inúmeros talentos, com cargos. Ele é o Deus de toda a criatividade que nos dá a possibilidade de sermos habitados por Ele. Ao mesmo tempo em que, à medida que eu vivo tudo isso me traz responsabilidade. Tudo isso requer de mim que eu olhe para a vida com amor, com responsabilidade, com esperança e com fé. Para todas as coisas. De modo que a soberania divina, em momento nenhum, quando a gente olha para Jesus, isso se difere ou isso se separa, isso se distancia da minha responsabilidade. É uma presunção terrível eu, com essa mente finita, com esse corpo relativo, com as capacidades de se compreender completamente reduzidas, eu querer entender a soberania daquele que é absurdo. Apenas se alegre, porque Ele se revela a você. E nesse ato de revelar-se, isso gera em nós responsabilidades em relação à vida. De modo que tudo que nos vier à mão para fazer, devemos fazer com a melhor das nossas intenções, com a nossa força de modo completo. E Jesus finaliza a parábola depois de dizer que o Senhor voltou depois de um longo tempo e acertou contas com cada um. Depois de dizer que Ele acertou contas com aquele que recebeu um talento, aquele que recebeu um talento foi chamado de servo mau, negligente, infiel. Depois disso, Ele diz para que se tirasse o talento daquele que recebeu um e se desse ao que tinha 10. Por quê? Porque ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. É o que Jesus diz no fim da parábola. Mas ao que não tem, até o que ele tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Será igual segurar água. Vai esvair pelos seus dedos sem que ele veja. Simplesmente pela forma com que ele olhou para a vida. Sem assumir as suas responsabilidades, procrastinando em tudo, sendo mesquinho e sendo leviano. Isso é muito bem exemplificado através de uma figura empresarial, por exemplo. Quando uma empresa vai bem, quando as vendas vão bem, quando a empresa cresce, aparecem investidores, aparecem novos colaboradores cheios de vontade em estar ali. Agora, basta uma notícia de que uma empresa vai mal, está decretando falência, que os fornecedores somem, ninguém quer mais estar ali. Portanto, é exatamente isso que Jesus quer dizer. Quando a gente olha para a vida de um modo positivo, com amor, com fé e com esperança, tudo nos é acrescentado. A vida, através das leis naturais estabelecidas por Deus, se encarrega de acrescentar a nós tudo que é bom, tudo que é próspero. Como está muito claro no Salmo 23, por exemplo. Quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, se eu não me importar nem com o vale, nem com o tempo pelo qual eu estarei passando por ali, mas se eu unicamente firmar os meus olhos no meu bom pastor, que me fará passar em segurança e que me dará o sustento em todo o tempo, eu serei perseguido, eu serei buscado, eu serei seguido pela bondade e pela misericórdia de Deus. É assim. Quando a gente crê, quando a gente confia e responde a tudo que Deus nos confiou, a cada tarefa, a cada cargo, a cada talento, a cada dom que o próprio Senhor nos confiou, quando a gente responde a isso com todas as nossas forças, com o máximo que a gente pode, tudo se encarrega de ir ao nosso favor.
ao tempo que aquele servo mau e infiel, negligente, preguiçoso e procrastinador só vê as suas coisas se esvaírem e se perderem. Jesus nos ensina através dessas parábolas como lidarmos com momentos como esse. Como lidarmos com momentos onde a espera é longa, onde nós não sabemos o que irá acontecer. Isso se estende desde um ponto de vista existencial, onde nós esperamos e aguardamos, sempre em alerta, sempre no máximo que nós pudermos fazer, nós esperamos pela volta do nosso Senhor. Isso se encaixa também em qualquer um dos nossos pontos da vida, de modo que nós precisamos responder a tudo com o máximo das nossas forças. Mas eu sei que no nosso meio só haverão servos bons e fiéis, que no dia do acerto de contas, seja ele qual for, no tempo em que esse acerto vier, nós seremos chamados de servos bons e fiéis e desfrutaremos de uma alegria plena e eterna. É assim que Jesus nos diz para nos portarmos nessas situações. É isso que o Evangelho requer de mim e de você, em nome de Jesus. Que nós sejamos aprovados e sejamos tidos como servos bons e fiéis em qualquer das tarefas que nós tivermos que desempenhar nas nossas vidas. E que, sobretudo, esperemos com paciência, mas com fé, e sempre vigilantes, sempre em alerta pela volta do nosso Senhor. Que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Que essa certeza esteja muito firme no seu coração e te faça viver com esperança e com alegria em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com você finalizando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor de todas as coisas, muito obrigado porque o Senhor é soberano sobre tudo e que à medida com que se revela a nós, o Senhor requer de nós responsabilidade. Que o Senhor nos ensine a caminhar, meu Pai. Nos ensine a lidarmos com tudo que o Senhor nos confiou da melhor forma possível, a fim de que sejamos aprovados, a fim de que tenhamos a consciência de que o Senhor vem, de que os acertos de contas vêm, mas para quem se dispõe à vida com amor e com fé, o acerto de contas é só um momento de se encontrar contigo. É só um momento de desfrutar da alegria que foi plantada há um tempo atrás. Esteja conosco, meu Pai. Continue conosco. Que as suas bênçãos persigam a todos no nosso meio. E que nunca nos falte a comunhão contigo. Em nome de Jesus. Muito boa noite. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa. A conta da nossa tesoureira aparecerá novamente na tela, nesse finalzinho. Portanto, se você não teve tempo, ainda dá tempo de você contribuir, de você ser parte disso conosco. E que você seja abençoado. Que o Senhor abençoe a sua semana e que a nossa postura diante da vida, diante de qualquer tempo, diante de qualquer quarentena, de qualquer isolamento, de qualquer tempo difícil, seja sempre uma atitude cheia de fé, de amor e de esperança em nome de Jesus.